A SBC-TV fez-se à estrada, percorreu 44 quilómetros e veio até ao Fundão entrevistar Paulo Fernandes, atual presidente desta Câmara. Mas hoje o presidente ficou no gabinete e quem se senta nesta cadeira ao meu lado é o candidato do PSD à autarquia fundanense. Muito boa tarde, Dr. Paulo Fernandes. Muito boa tarde. Muito obrigada por ter aceito esta entrevista. Eu começo por lhe pedir que nos apresente aqui este local que escolheu como cenário para a sua entrevista. Bom, nós estamos no local mais central da cidade do Fundão, estamos na Praça do Município, numa das suas agradáveis esplanadas e também, se calhar, um dos seus sítios em termos cívicos e de cidadania que pulsa mais. O Fundão é uma terra muito hospitaleira, muito marcada também pelo quadro da sua ruralidade, mas também por ser um sítio de ponto de encontro. E que melhor sítio do que neste espaço jardinado, neste espaço central e tradicional da nossa cidade, que é a Praça do Município, para este ponto de encontro. O candidato autárquico que tem muito do presidente, que também ainda é? Sim, acho que nós somos aquilo que somos. Eu acrescento aquilo que são as nossas características, aquilo que são os nossos valores, obviamente as nossas capacidades, acrescento também aquilo que são as nossas circunstâncias, porque as circunstâncias são importantes e um bom autarca tem que ter a capacidade frequentemente de nos adaptarmos a situações que são muito diversificadas. O quadro de competências dos municípios é de facto muito alargado e a realidade ela é muito viva, sobretudo em tempos tão conturbados, instáveis e até imprevisíveis como aqueles que vivemos. Mas claro que, acima de tudo, o que conta é a pessoa. A pessoa é o candidato e a pessoa é o presidente da Câmara. Acho que não se pode, de facto, fazer essa separação. E, geralmente, quem procura ser de uma determinada maneira enquanto pessoa e de outra enquanto presidente da Câmara, ou de outra ainda enquanto candidato, geralmente isso provoca uma dissonia com aquilo que é a municipalidade, aquilo que são os munícipes, aquilo que são, digamos, a naturalidade com que se está nas coisas e perde-se, seguramente, mais dia menos dia, muita credibilidade. Disse recentemente que esta candidatura é para si um dever cívico para com a população fundanense. Porquê? Olha, porque é nas alturas de maiores dificuldades que nós temos que, muitas vezes, dar a cara e dar aquilo que são as nossas melhores capacidades aos outros. Eu considero que, acima de tudo, nós estamos num quadro de missão, quando nos propomos a estes lugares. Estamos num quadro, obviamente, de serviço a uma comunidade e que maior honra podemos ter do que servir aquela que é a nossa comunidade de afetos, a nossa comunidade, diria, original, a nossa comunidade onde nós habitamos, onde nos sentimos parte íntegra. E nesse sentido, creio que o dever é algo que é completamente subjacente a este cargo. Depois, a componente também cívica. Nós precisamos hoje de uma cidadania cada vez mais ativa, uma cidadania que até contrarie alguma não participação, ou uma diminuição da participação que vem decorrendo nos últimos anos com a degradação, muitas vezes, dos quadros político-partidários. E, nesse sentido, acho que eu venho, a minha experiência vem sempre de fora dos partidos políticos, sou um neófilo dentro do que é as estruturas partidárias, venho claramente daquilo que é a componente dita da sociedade civil e, nesse sentido, parece que esse dever cívico que, ao fim e ao cabo, estrutura a minha maior motivação de dar o melhor que tenho numa altura tão difícil como esta, acho que exemplifica bem, digamos, aquilo que é a minha maior vontade de, nesta fase, me disponibilizar
para servir os fundanenses. Caso seja eleito, quer dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo seu Executivo. O que eu lhe pergunto é que projetos é que ficaram a meio e que gostaria de desenvolver, então, caso seja eleito? Seguramente há aqui uma alteração de paradigma do poder local. O poder local, durante muitos anos, fez muito em termos da infraestruturação deste país. No nosso Conselho tivemos circunstâncias ainda mais complicadas, porque tivemos que concentrar a infraestruturação num tempo mais pequeno, porque nem sempre nas últimas décadas conseguimos, de facto, acompanhar os outros municípios aqui nossos vizinhos, né, em termos de eficácia, em termos de eficiência, em termos do fazer e de construir aquilo que são hoje as condições ditas de qualidade de vida, de competitividade do nosso território. Nós tivemos que fazer isso em pouco mais de 10 anos, tivemos que concentrar imenso o nosso investimento, mas de facto conseguimos dotar o Fundão com um conjunto de infraestruturas que nos coloca em rácios muito interessantes em termos dos índices de qualidade de vida. A questão agora que se coloca é a criação de valor económico e social com aquilo que aqui existe. E, nesse sentido, nos últimos tempos, recolocámos e priorizámos algumas facetas, seguramente a questão de economia e emprego, com toda uma agenda e todo um plano orientado para a inovação, para a criação de valor económico com alguns dos ativos principais da nossa região, o setor agroalimentar, no setor da indústria, as indústrias clássicas, a componente da área do turismo e também novas tecnologias, ou seja, colocar-nos também no que é o radar. Pode-me dar só alguns exemplos? Posso, por exemplo, dar um que teve nos últimos tempos muito na voga, a questão de conseguirmos atrair uma multinacional chamada Altran, na área das telecomunicações e informática e programação, numa região que não tem, de facto, essa tradição de estar no radar desses grandes investimentos das multinacionais, sobretudo nestas vertentes, e de facto conseguimos. Outra, em termos de inovação, numa área de inovação organizacional, aquilo que fizemos, por exemplo, com o Clube de Produtores, no setor agroalimentar. Nós já somos conhecidos há muitos anos pela capacidade de saber vender os nossos produtos de excelência, começando obviamente pela cereja do Fundão, mas agora já vamos para outra vertente, vamos para a internacionalização e vamos já em economias de escala, em estratégias de eficiência coletiva, em parceria perante um portfólio de produtos agroalimentares de excelência, e isso também são linhas, digamos, que começámos a semear, começámos a criar novas estruturas, ou por exemplo do Living Lab, estruturas para a inovação com as universidades e os politécnicos, na triangulação depois com o território, aqui território igual a empresas, igual aos nossos ativos. São de facto componentes relativamente novas, eu até diria no léxico autárquico, muitas delas, em que me parece que aquilo que semeámos precisa, obviamente, agora de continuidade em termos de processos para conseguirmos ainda alcançar mais objetivos, atrair mais investimentos, mais investidores e, sobretudo, também ajudar no âmbito da crise instalada, sobretudo na componente do comércio, na componente, obviamente, da construção e de muitas empresas que na nossa região passam por dificuldades. Todo estes movimentos, estas dinâmicas possam ajudar a alavancar uma saída o mais rápida possível, que é o nosso desejo, da componente de crise económica e, com isso, por exemplo, minimizar os problemas do desemprego, minimizar os problemas de exclusão social, que creio que o único caminho verdadeiramente estrutural é em termos do ponto de vista da competitividade económica, do desenvolvimento económico e social, que ajudará, obviamente, a minimizar os impactos da crise e os problemas de exclusão e do desemprego hoje grave. Acha que são essas as suas provas dadas, as suas mais-valias que o podem manter no cargo? Eu acho que há duas. Não nos fica bem estarmos a fazer, digamos, autoelogio, mas também é importante termos noção dos nossos pontos fracos, como obviamente também daquilo que possam ser alguns pontos onde consideramos que podemos ser uma maior valia relativamente àquilo que são as nossas capacidades e entendimentos do cargo. Eu acho que há duas coisas muito importantes hoje. Uma é uma lógica de proximidade com de facto as pessoas, ser muito aberto, digamos, ao diálogo, ter uma capacidade para a concertação
de facto forte, e com isso conseguir criar sinergias, em primeiro lugar dentro da própria comunidade, sejam ela a comunidade das pessoas individuais ou de pessoas coletivas, sejam as associações, as empresas, e ao mesmo tempo também, com isso, fazer pontes do ponto de vista até de algo tão importante hoje em dia, que é a vertente mais intermunicipal, ou seja, as escalas mais subregionais, de procurarmos, através dessa economia de escalas e de redes, valorizar ainda mais os recursos e encontrar melhores soluções para resolver alguns problemas no quadro regional. E creio que essa abertura para as pessoas, para a crítica, para as sugestões, para alguma diplomacia de cooperação aqui subregional, creio que são um fator muito importante que creio que possa ser útil naquilo que se adivinha, que é o desenvolvimento do nosso território, não como uma ilha, mas inserido até num contexto mais subregional e com o valor da comunidade como ponto de partida. A segunda vertente, mais ligada, se quisermos, a um quadro mais de inovação. Eu sou de uma geração mais nova, tenho 41 anos, e nesse sentido também acho que há aqui alguma oportunidade, alguma renovação geracional do ponto de vista do poder local. Não é só a alteração do paradigma do poder local, mas também os seus atores. Não tenho nada, obviamente, contra outras gerações que fizeram tanto e tanto pela nossa região e pelo nosso concelho em particular, mas neste momento é natural, é a lei da vida, haver alguma renovação de lideranças e, nesse sentido, nessa renovação de lideranças, creio que o quadro de inovação, trazer novas ideias, novos projetos, novos formatos ligados às componentes da tecnologia, da criatividade, da forma como se trabalha a componente das startups, como é que se criam novas fórmulas de atração de investimento e de internacionalização, creio que são mais-valias muito importantes para o nosso futuro e que, de alguma forma, são duas linhas que eu posso corporizar um bocadinho mais. A propósito desse primeiro ponto que tinha dito, pretende que haja uma maior participação da sociedade civil na vida ativa do poder local. Que medidas concretas tem para que isto possa acontecer? Bom, em primeiro lugar, nós temos que avançar para processo muito de corresponsabilização com o cidadão e até, na medida do possível, de codecisão. Nós iniciámos, este ano, foi o primeiro ano que implementámos a componente de orçamento participativo, numa componente muito ligada também à componente da criatividade. Pusemos 50 mil euros em termos abertos, não definidos para esse tipo de trabalho. Nós vamos continuar, de facto, este processo, mas com uma particularidade. Também colocamos no cidadão a possibilidade de definir algo que possa traduzir-se numa poupança e essa própria poupança aumenta o próprio orçamento. Dou um exemplo, se uma pessoa diz que uma lâmpada está a mais em termos de iluminação pública ou pode não ter tantas lâmpadas, essa lâmpada nós temos definido quanto é que custa por ano e isso aumenta aos 50 mil euros para ser disponibilizado depois do ponto de vista de outro tipo de ações e tipo de projetos. Depois, a componente de termos um trabalho muito em rede. Nós temos vários conselhos municipais, temos o Conselho Municipal da Educação, temos a componente da rede social, temos a componente do projeto educativo local, temos as vertentes associadas à rede para a inovação, como a componente do Living Lab, o Conselho Económico e Social de personalidades dos mais diferentes quadrantes e temas que dão, de facto, como órgão consultivo. E temos, de facto, uma linha de proximidade, toda esta rede, todos estes modelos, alguns informais, outros formais, outros de quadro mais metodologias de participação. Fomos do primeiro município a avançar, por exemplo, com a Agenda 21, uma metodologia de participação, um primeiro mesmo a nível da região, claramente. Temos lógicas de construção de planeamento, também muito de envolvimento da própria população e depois também na parte do tratamento com alguns dos nossos parceiros, com a parte associativa e com a parte das juntas de freguesia, temos lógicas muito descentralizadas. Nós temos muita da nossa atividade em que nós apoiamos a atividade que é feita por outros e que nós consideramos que ela corresponde, digamos, a umas linhas mestras do ponto de vista do que é, por exemplo, uma agenda cultural, social ou mesmo ligada à componente das empresas. Por isso, é nesta linha, digamos, de abertura, de codecisão,
de fomentar lógicas não só formais, mas também informais de participação, na relação também que temos com os outros órgãos, por exemplo, entre a Câmara e a Assembleia Municipal. Nós, para além das questões da discussão pública, que os documentos obrigam, nós levamos os documentos ainda antes da discussão pública, ou seja, nós levamos sempre os documentos mais do que uma vez à Assembleia Municipal para exatamente fomentar uma maior até interação e um maior posicionamento e debate também político e público relativamente aos assuntos que têm de interesse coletivo. São esses quadros de trabalhar e de agir que me parece que, na sua continuidade permanente, podem, de facto, ajudar a fomentar essa proximidade e, acima de tudo, também ter uma coisa fundamental. Há bocadinho perguntaram por características. Há um conhecimento muito grande desta candidatura relativamente ao terreno, às pessoas. Eu conheço muita gente nas diferentes áreas do Conselho. O Conselho do Fundão é muito diverso, é muito diversificado. São mais de 700 km². Tem áreas muito específicas, a zona do Pinhal, a Gardunha, a zona sul, aqui a zona da Cova da Beira. Tem características de paisagem cultural diferente, de usos e costumes também diferentes, até de tendências na áreas económicas e sociais também muito diversificadas. Esse conhecimento, de facto, de base, tem de ser acompanhado sempre com essa capacidade de saber ouvir, sobretudo de saber ouvir quem nos critica. A relação que temos com a crítica é um sinal dos melhores que nós podemos ter relativamente àquilo que é fomentar uma participação construtiva por parte dos cidadãos. Na área do apoio social, compromete-se a dar resposta aos problemas que afetam os fundanenses. Eu pergunto-lhe, está a par desses problemas e como é que, recorrendo aos equipamentos que já existem, como é que os pretende solucionar? Bom, há respostas que nós desenvolvemos muito e que vamos agora já numa outra linha a continuar a apoiar. Nós passámos, por exemplo, de 150 camas na componente de lar para sensivelmente 700 camas, o que é de facto uma oferta e uma capacidade de oferecer esse tipo de serviços tão importantes para uma população envelhecida, de facto muito forte. Nós passámos de ter um apoio de centro-dia, apoio domiciliário, que não cobria toda a extensão do território do Fundão, todas as localidades, freguesias, anexas, lugares, e neste momento todo o território, sem exceção, é coberto por esse tipo de valências que são muito importantes e que se hoje fala muito, que é as tais políticas de proximidade, as tais políticas, umas ativas, outras de investimento, outras de apoio social, de muita proximidade, de muita referência ao caso concreto, à pessoa concreta, à família concreta. E esse trabalho é um trabalho que nós desenvolvemos e que agora pretendemos é que ainda trabalhar mais em conjunto, ou seja, muitas dessas valências, esses equipamentos, agora no âmbito da rede social, têm que ser mais eficientes, têm que ter sistemas de qualidade e de proteção, nomeadamente fomos pioneiros na criação da Comissão de Proteção do Idoso, dos jovens e das crianças, mas nós também temos uma do idoso, exatamente para agora que os serviços que se fazem sejam de qualidade, sejam uma garantia, obviamente, sobretudo, para aqueles que são os utentes, aqueles que necessitam desse tipo de intervenção, e com isso, de facto, nós conseguirmos ter o melhor possível naquilo que é um trabalho para a coesão social do nosso Conselho. Paralelamente a isso, temos a linha de apoio direto àquelas pessoas que estão em fase de exclusão social. Também somos inovadores nisso, criámos o primeiro projeto nacional de loja social, e na loja social, numa perspectiva também de partilha, de horas, as pessoas que mais necessitam também nos dão algum tempo para ajudar aquilo que é tratar a roupa, às vezes as componentes logísticas dos alimentos. Há aqui, de facto, um envolvimento muito grande de toda a comunidade e aí sim, é uma linha um bocadinho mais assistencialista, porque há, de facto, pessoas que estão numa fase de ruptura e nós temos que ter essa capacidade de dar esse tipo de acesso a bens alimentares, como também no quadro de habitação temos algumas respostas pontuais que são necessárias a ativar relativamente a essa vertente. O outro quadro já é mais de promoções de políticas ativas de emprego. Nós trabalhamos muito a componente da formação,
com as estruturas existentes, uma formação muito conectada com a parte das empresas, quer na parte da formação avançada, que tem alguma coisa de criação de viveiros para os clusters aqui regionais, do agroindustrial, as questões dos polimentos e da relojaria, que dá hoje emprego a sensivelmente 600 pessoas, a nossa zona industrial. Estamos, de facto, a formar pessoas que possam ser contratadas em parceria com as empresas, com as escolas profissionais, com os agrupamentos e também com as universidades e com os politécnicos. Por isso, estas componentes, esta filosofia mais integrada, de facto, de trabalhar, permite, em muitos aspectos, minimizar, amortecer os impactos, obviamente, da crise e não vamos escamotear que, de facto, o país, a região e, obviamente, o meu concelho, está numa fase, obviamente, particularmente complexa, onde todas as energias são necessárias e, sobretudo, é preciso ter perspectivas e ter políticas muito mais integradas, muito mais multidisciplinares, que possam, de facto, combater as origens, as causas e minimizar os impactos, sobretudo daquela população que sofre na primeira linha, os desempregados e a população mais pobre e mais isolada do nosso concelho. As Aldeias do Xisto, projeto de que é um dos principais responsáveis, foi e continua a ser uma aposta ganha na área do turismo? Olha, eu, como há bocadinho referi, estou muito ligado às componentes da cooperação. Para além, digamos, do trabalho que tive enquanto autarca, foi de facto uma das linhas que semeei. E essa das Aldeias de Xisto, em que sou, digamos, fundador e presidente, como sou fundador da rede das aldeias históricas, em termos da sua associação, como sou fundador e estou à frente do que é a rede das áreas protegidas desta região. Há muito a fazer nessas áreas, já são projetos? Alguns já estão num grau de maturidade, diria, maiores que outros. Por exemplo, diria que os projetos das aldeias de Xisto estão numa fase mais consolidada, as aldeias históricas também de algum aspecto, apesar com maiores fragilidades, talvez falhe um bocadinho maior, não tem tanta coesão hoje que com o projeto das aldeias de Xisto, e aquele que está ainda a dar os primeiros passos, porque esse é de uma escala maior e mexe com marcas que ainda estão, de facto, a tentar cooperar umas com as outras, é das áreas protegidas, porque apanha o Tejo Internacional, que é o Geoparque, apanha aqui as Gardunhas, as Malcás, a Serra do Açor, mas vai até à Serra da Estrela e até outras componentes mais a norte. Isso é fundamental em termos da afirmação do produto turismo e natureza nesta região e do produto o agroturismo também e o touring cultural. No entanto, ainda diria que esse ainda está em berma. Agora, é fundamental que as nossas peças no nosso concelho, termos aldeias de xisto, temos aldeias históricas, temos áreas protegidas, mas não nos ficamos com elas, não nos ficamos como muitas vezes se vê em alguns municípios que ficam a fazer o autoelogio simplesmente daquilo que têm internamente, mas procuram que esses seus recursos endógenos, que se transformem em produtos, possam criar valor económico. Para isso têm que entrar em redes. Eles ganham por somarem a uma rede de aldeias, e não só a sua aldeia. A nossa Serra da Gardunha ganha quando a região, for tida em termos nacionais como um destino de turismo de natureza, onde a Gardunha, obviamente, ganhará muito com isso. Uhum. Conta com todos, é, digamos assim, o slogan do vosso projeto autárquico. Quero que me fale um pouco de como é que surgiu a ideia de darem sementes em troca de ideias para o vosso projeto. O valor simbólico das coisas, quando se fala, digamos, na política com P grande, é fundamental. As pessoas mobilizam-se por causas, mobilizam-se por ideias e muitas vezes digamos, pelo simbolismo das coisas. Talvez, lá está, também por um quadro um pouco geracional, eu estou um pouco farto, e acho que os cidadãos, de uma forma geral, estarão, daquelas formas de fazer campanhas políticas que as esferográficas, as t-shirts, os bonés e afins. Considero isso um pouco uma linha um bocadinho gasta e acho muito interessante. Hoje, quando se fala de quadros de sustentabilidade, quando se fala, digamos, da componente verde e num território como o Fundão, que é altamente conhecido pela vertente frutícola, pela vertente florestal, achei que devíamos trocar, ou seja, mais do que dar, trocar. Tu dás uma ideia, uma sugestão ou uma crítica e eu, digamos, ofereço-te uma bolsinha com algumas sementes. E tem recebido muitas ideias? Começámos a receber, estamos agora a montar o processo
Na próxima semana vamos ter as primeiras bolsinhas para distribuir. Estamos a motivar as pessoas, partilhando também nós ideias, funcionando muitas vezes nós como dinamizadores e animadores para angariar e provocar muitas vezes o próprio cidadão, aqui provocar no bom sentido, provocar para a parte da participação. Eu espero que essas sementes vão mesmo parar à terra. Nós também, naquilo que estamos a fazer, também vamos explicar como é que se faz a boa sementeira, a boa plantação dessas sementes e com isso ajudarmos todos num processo muito complicado e sobretudo, este verão, novamente com a praga dos incêndios, que é este esforço coletivo de rearborização desta região tão bonita como é aqui a região da Beira. Qual é a sua expectativa em termos de resultados para as autárquicas? Olha, eu vou ser muito franco e já o referi. Nós no slogan pomos participe e depois referimos que a lógica do todos construímos algo e o mais importante é o quadro da pessoa, a pessoa individual, a pessoa como cidadã, com um conjunto de capacidades e energias positivas que põe também ao serviço de uma comunidade. O indicador que vou avaliar chama-se abstenção. Declarei a abstenção como o meu maior inimigo relativamente ao que é, digamos, a análise do que possam ser as próximas eleições autárquicas, até porque há sobretudo dois problemas. Que se prende com o clima nacional um pouco antipolítica, que é um clima, de facto, que já vem acontecendo há vários anos e que geralmente as autarquias nunca eram colocados no mesmo barco, mas que estas eleições podem, de facto, ter algum contágio do ponto de vista das pessoas de não estarem tão mobilizadas para aquilo que é o exercício da escolha dos seus representantes locais. E outra, que é uma questão muito concreta aqui mais do Conselho do Fundão, que se prende pelo facto de, olhando para o conjunto dos nossos adversários, das mais diferentes candidaturas, os meus 4 adversários, excepto um que é o candidato da CDU, que tem alguma conexão com a comunidade, os outros são seguramente pessoas muito bem intencionadas, eu conheço muito mal, mas são muito desconhecidas do que é o quadro da população, para não dizer mesmo nada conhecidas, o que isso também por si geralmente é pouco mobilizador, porque as pessoas hoje em dia e hoje cada vez mais gostam de facto de saber e de confiar, digamos, os destinos do seu município, da sua organização, de facto, a pessoas que tenham algumas provas dadas e que tenham, de facto, um quadro referencial, seja ele positivo ou negativo, como é óbvio, eu espero que mais positivo, mas tenham, de facto, ali um quadro referencial de análise relativamente àquilo que é a pessoa em causa que se está a candidatar. Quer deixar uma mensagem aos fundanenses? Sim, eu queria, sobretudo, dizer aos fundanenses para terem confiança naquilo que são as nossas propostas, de continuarem, de facto, a acreditar que coletivamente e num trabalho em que todos somos chamados a participar, nós vamos conseguir dar a volta a esta crise profunda que se instalou no nosso país e que, evidentemente, também nos afeta, em particular, a nossa região, e que, acima de tudo, possam, de facto, ter uma conexão, digamos, positiva e franca com esse projeto. Eu sou aquilo que sou, as pessoas conhecem-me, tenho 12 anos já de trabalho nesta autarquia, estou-me a candidatar pela primeira vez à liderança deste município e eu espero, com a ajuda de todos, com garra, com compromisso, com capacidade de trabalho, com dedicação, possamos coletivamente e não individualmente puxar por esse concelho e torná-lo, obviamente, aquilo que ele já hoje é, mas torná-lo ainda mais num dos pilares de desenvolvimento de toda esta região.